Olá! Agora você pode acessar os conteúdos do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise São Paulo pelo podcast e pelo canal do YouTube. Você pode ver também os vídeos de encontros, aulas, debates em nosso Facebook. Para maiores informações, siga a gente no Facebook Corpo Freudiano São Paulo. Seja bem-vindo e bom proveito! Olá, muito boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos a mais uma atividade Produção e Estilo em Psicanálise do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise Núcleo São Paulo. É com muito prazer que hoje à noite vamos receber a nossa colega, membro também do Corpo Freudiano, Luzimar de Melo Pontes. Convido vocês a todos a ter uma ótima atividade conosco. E quero convidar então Luzimar a se juntar a nós para iniciarmos nossa atividade. Bom, querida Luzimar, seja muito bem-vinda à nossa atividade Produção e Estilo em Psicanálise. Essa é uma atividade realizada pelo Corpo Freudiano aqui de São Paulo, coordenada por mim e pelo meu colega Daniel Roisman, onde a gente tem o objetivo de oferecer aos nossos convidados um espaço de liberdade, né, de fala, de apresentação da produção singular de cada analista produtor, né, das suas produções psicanalíticas, com o intuito de discutirmos, de levantarmos questões que estão aí, né, às voltas com cada analista e preconizando principalmente o estilo singular de cada um. Eu venho então aqui para apresentar nesse momento, Luzimar, tanto o tema, né, da sua apresentação, e vou contar aqui para todos um pouco do seu percurso e do seu currículo na psicanálise. Luzimar vem contar conosco aqui hoje na apresentação que ela intitulou como Quais brechas existem para o sujeito se representar no laço social hoje? Luzimar de Melo Pontes é psicóloga e psicanalista, mestre em psicologia clínica pela PUC São Paulo. Participante do grupo Trama e Ordidura desde 2004, no estudo de família, psicanálise e cultura. Faz parte da equipe de professores desde 2017 no curso de extensão COGEA e PUC, Família, Origens, Transformações na Contemporaneidade e seus efeitos na educação escolar. Ela é membro do Corpo Freudiano, Núcleo São Paulo, autora do livro Tornar-se Mulher, Obstáculos à Feminilidade, da editora Zagodoni 2012. Trabalha como professora e desenvolve como psicanalista atividade clínica e supervisão em São Paulo. Então, seja muito bem-vinda, Luzimar. Olá, olá pessoal, boa noite para todos e todas. Eu sou então Luzimar de Melo Pontes. Eu queria muito agradecer a Amanda e Daniel pelo convite e também o Luiz Carlos Petri e Gustavo, que cuidam das produções de nossas lives. Eu queria contar um pouquinho, Amanda, como que cheguei ao que vamos falar hoje. Eu pensei inicialmente em contar um pouco para vocês o percurso do meu livro, né, que é
que é efeito da minha dissertação de mestrado em 2011 na PUC, né? Este livro, Tornar-se Mulher, Obstáculo à Feminidade. Quando pensei nessa live, eu pensei em trazer a questão do tornar-se mulher cotejando com o caso clínico. Mas aí você me faz uma questão que me fez pensar. Eu tinha duas problemáticas, né? A sua questão, então, que me muda o rumo da coisa, e falar de um caso clínico na internet, que é um lugar público demais, e estava me preocupando. Então, a partir daí, Amanda, foi que então me surgiu essa questão. Quais brechas existem para o sujeito se representar no laço social, né? Aí, como ser sujeito, seja este homem ou mulher, nos dias de hoje? Então, foi daí que surge a minha questão. Tá, muito bem. Que bom, fico contente que uma conversa entre nós tenha inspirado, né, o teu trabalho para um percurso, para um passo além da onde você já tinha chegado. Luzimar, estou ansiosa para te escutar. E então eu vou oferecer a palavra a você, que você faça a sua apresentação. No final dela a gente volta a conversar, trago alguns pontos da tua apresentação, até mesmo do teu livro que eu li e gostei muito, e fazemos essa conversa após a tua apresentação, tá bem? Ok. Será um prazer conversar com você depois. Tá ótimo, combinado. Até já. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou Luzimar de Melo Pontes, sou psicanalista e membro do Corpo Freudiano São Paulo. Bem, para pensarmos essa questão, o que quero trazer é uma reflexão sobre a questão do masculino e o feminino hoje. Para o humano, que é um ser falante, sabemos que a anatomia não é destino. Mas na cultura de séculos passados, a diferença sexual tomou uma extensão imaginária significativa. Os homens seriam o sexo forte e as mulheres o sexo frágil. Sempre foi uma incumbência masculina resguardar o tesouro fálico da civilização. Assim, só aos homens, atribuições como inteligência, determinação, luta eram realçadas e valorizadas, não sendo valores atribuídos às mulheres. O homem tinha que garantir as suas conquistas e enfrentar os desafios que se apresentassem no caminho para a realização de suas ambições. A mulher era dedicada primeiramente ao outro, educada para ser esposa e mãe, submissa e obediente. Sua realidade era cuidar da casa, da educação dos filhos e dos cuidados com o marido. Sacrifícios eram feitos sempre em nome do outro. Correlacionavam-lhe atributos como meiguice, a ingenuidade, a modéstia e uma profunda dedicação à família, à ordem e à religião. No meio de tudo isso, Freud inaugura a psicanálise, provocando muitas reviravoltas ao apresentar um espaço de relevo à subjetividade. Ao mergulhar no psiquismo humano, aponta a repressão das mulheres, principalmente nelas da sexualidade. As histéricas revelariam nos seus sintomas que pagavam com o seu próprio corpo aquela repressão. E os seus mistérios impasses revelavam o desejo insatisfeito das mulheres. Freud ressalta na sua época que há que se tomar cuidado ao sobrepor os termos ativo com masculinos e passivos com femininos, pois nem sempre as posições masculinas coincidem com atividade e femininas com passividade. Existe no humano uma bissexualidade psíquica que demonstra que tais características não são encontradas de formas puras no sujeito. O que quer dizer que todo sujeito tem aptidão para investir sua libido em ambos os sexos e que existem várias possibilidades de arranjos com as características masculinas e femininas. A gente tem que pensar que só um animal já nasce com um saber pronto, que é instintual. O que determina buscar o seu parceiro sexual sempre da mesma forma. A sexualidade humana é uma construção
que ocorre por meio de numerosos fatores. Nascemos macho ou fêmea, o que quer dizer que as distinções sexuais entre homem e mulher são biológicas. Mas o modo como as experimentamos é algo próprio de um convívio social, é um fenômeno cultural. Freud, ao renunciar às suas teses da primazia da referência anatômica, ele desvincula a sexualidade da biologia, denotando que o peso fundamental da sexualidade não está na genitália, não reside na anatomia, nem sequer na função, e sim no discurso sob o qual nos tornamos homem ou mulher. Com diferenças nos caminhos de constituição da masculinidade e da feminilidade. Freud, influenciado pela sua época, afirma que os homens seriam os detentores do falo e as mulheres castradas. Assim, elas continuam sendo compreendidas e criadas como naturalmente carentes do atributo que permitiria a posse da potência que o falo representa. Ao tomar tal posição, na medida em que tanto o falo quanto a castração são instâncias simbólicas e não reais, demonstra ele que o animal humano não nasce com instinto capaz de definir per si a identidade sexual, pois ela depende do outro para se constituir, donde se vê que não nascemos sujeitos, nos constituímos como tal na relação com o outro. Portanto, não se nasce mulher ou homem, torna-se. Para a psicanálise, o sujeito se constitui segundo duas operações lógicas que a teoria chama de estádio do espelho e complexo de Édipo. Quando se fala do nascimento do bebê humano, sabemos que os pais, antes que a criança tenha um corpo, já o imaginam e falam dele. Portanto, tem um mundo de discurso que precede o seu nascimento. E a pré-história que o antecede produzirá marcas na constituição do seu psiquismo. Pois quem faz a função materna e paterna é quem traduz o mundo para ele. Quem irá reconhecer e nomear o corpo do seu filhote. Com seus cuidados, a mãe libidiniza o corpo do bebê e, ao mesmo tempo, o erogeniza, dando-lhe contorno. Desse modo, a sua organização pulsional depende da linguagem do grande outro primordial. Quem, com seu desejo, responde às necessidades do bebê. Com sua voz, fala com ele e por ele, e ainda o toca e o olha, o que é necessário para que possa vir a se inserir no mundo, na linguagem. Constituindo o que dirá respeito ao sujeito do inconsciente do desejo. Na sua humanização, fica sujeitado ao outro e ao seu desejo, pois são essas marcas que tornarão possível para cada sujeito articular a singularidade de sua modalidade de satisfação, tornando todos os orifícios do corpo capazes de proporcionar prazer, podendo participar da sua sexualidade e da sua escolha de objeto. Mas o desenvolvimento libidinal depende ainda da determinação da identidade pela elaboração edípica, o que definirá a sua posição sexual e sua escolha de objeto. Ou melhor, o complexo de Édipo é o organizador fundamental dos movimentos pulsionais e desejantes na constituição da identidade sexual, para homens ou mulheres. E o seu saber é inconsciente, podendo afirmar que a identidade sexual está carregada do lado da palavra, se dá pela elaboração discursiva e não na condição genitália. Ou seja, o sujeito e a cultura são entrelaçados, já que o inconsciente, que é onde residem as razões de nossas escolhas,
decorre do fato de sermos falantes. A subjetividade se constitui na relação com o outro e sempre culturalmente determinada a ser, em alguma medida, representante da cultura. Assim, Freud apontou as intrincadas relações do homem com a civilização e disse que a única possibilidade humana de subjetivação se encontra na cultura. Lacan afirma que somente no campo da linguagem os seres falantes podem fazer-se homem ou fazer-se mulher, justamente a partir dos significantes oferecidos pelo outro. Tanto Freud como Lacan afirmam que não há inscrição da diferença sexual no psiquismo, e sim a inscrição da significação fálica. Então, ser homem e ser mulher não é produto de um traço anatômico, mas edificações arbitrárias oriunda da cultura e de uma estruturação psíquica particular. Bem mais tarde, Lacan divide a humanidade em um lado masculino e um lado feminino. E o consequente questionamento sobre sua dimensão universal é ilustrado com a subjetividade de cada época, que determina a enunciação específica de se dizer um homem e uma mulher. Portanto, o reconhecimento é uma condição necessária e inevitável para o sujeito, dado que a linguagem o habita. O humano não pode ser sujeito se não tem como se representar. Então, em cada época, o seu sintoma é ter que se confrontar com o discurso social. Disso não há como escapar. Então, como fica a questão do masculino e do feminino na sociedade atual, em que o imperativo é gozar numa busca desenfreada pela captura do gozo fálico? Permeia tal busca um discurso de igualdade entre os sexos, o que é paralisante tanto para o homem como para a mulher. Na época de Freud, a saída encontrada para a mulher foi ficar a serviço da libido masculina. Ao tornar-se mãe, tornava-se mulher. Lacan nos apontará que o discurso social exclui a mulher. Afirmará, causando espanto, mas também levará a muitas reflexões sobre o que é uma mulher. Diz ele, a mulher não existe. Com essa afirmação, não existir, não quer dizer que não exista a mulher em sua materialidade física. O que não existe é um significante que determine a mulher no inconsciente. O que faz com que ela se inscreva não toda na função fálica, impedindo-a de constituir um todo. Pois, embora o pai lhe dá a possibilidade de um nome, não lhe oferece uma especificidade do feminino. Mas, embora não exista a mulher no singular, no plural elas existem. Muitas, mas uma a uma. No coletivo, se não houver mulher, não tem prole. Daí Lacan afirmar que há algo do ser da mulher que não é significável, que é o próprio gozo feminino. Este gozo a mais que ela usufrui não diz respeito ao sexo e resiste ao reconhecimento, pois não a identifica enquanto mulher e interrogará o homem no seu encontro com ela. Para a mulher, a dimensão mais determinante fica sendo a demanda de amor e não um gozo fálico. Mas este é acessível também a elas. Porém, o problema é que ele não serve para identificá-la como feminina. Dessa forma, as mulheres
são obrigadas, uma a uma, a construir sua própria versão da feminilidade sem um suporte simbólico, pois não possui um traço distintivo que a diferencie como mulher. Para ela, não existe sequer um traço identificatório que a defina como correspondente absoluta e inequívoca ao modelo feminino. Cabe a cada uma, portanto, a cada mulher, procurar sua própria saída com relação à construção de uma identidade sexual, e a sua feminilidade deverá ser inventada por ela mesma. A saída apontada pela psicanálise é a mulher buscar no amor uma possível forma de existência para seu ser. Que ela aceite ser objeto, causa de desejo, para que o homem possa amá-la. Cabe a ele bancar a sua potência e revesti-la com um brilho fálico. Nesse sentido, que ambos aceitem a falta, para que haja alguma possibilidade de encontro sexual. A relação sexual impõe que a dimensão da falta governe a relação com o sexo. Então, cabe a cada protagonista dessa comédia tratar de ser suposto ter o que o outro não tem. A clínica nos evidencia hoje, com o drama de algumas mulheres bem-sucedidas em sua vida profissional, acumulando insígnias fálicas que conquistaram seu lugar no discurso social, mas se encontram devastadas pelo fracasso do amor. E homens isentos de problemas no passado, por ter suas performances fálicas sempre garantidas no imaginário social, não se sentem agora garantidos em sua posição, nem mesmo em sua virilidade, o que afeta suas relações amorosas e sexuais. Vimos que para os homens a sua identidade sexual sempre foi mais facilmente sustentável, ainda que apenas imaginariamente, pois com facilidade eles podem crer e identificar-se pela via do gozo fálico. Quanto mais atributos fálicos possui, mais se identifica como masculino. Ou seja, para o homem, existe o traço identificatório que pode colocá-lo na posição masculina. Tem seu lugar de existência dado pelo falo simbólico, que é o atributo próprio do masculino, reconhecido socialmente. Pode-se dizer que o gozo fálico é capitalizável, uma vez que, para os homens, suas performances fálicas sempre foram presentes no imaginário social. Verifica-se isso quando eles se vangloriam do tamanho dos seus órgãos, de quantas mulheres pegaram, quanto ganham, quantos carros têm. Nesse novo milênio, apesar do machismo continuar a ser um tema recorrente, principalmente em nossa sociedade, em que ainda há mulheres sofrendo abusos, pode-se constatar que para outras mulheres existe um excesso em busca da valorização de atributos fálicos próprio da posição masculina. Muitas mulheres atualmente ocupam uma nova forma de existência, mostrando-se mais ativa do que o homem em busca do seu próprio desejo. Com várias conquistas feitas, igualou-se aos homens e passou cada vez mais a ter as mesmas possibilidades, passando a ocupar novas posições sociais. O discurso social
continua ampliando para que as mulheres possam tecer respostas possíveis ao que é da ordem de seu querer. No entanto, essas respostas são sempre de ordem fálica, ou seja, relativas ao ter. Marido, amante, filho, babá, trabalho, diplomas, cargo, etc. Temos aí uma questão. Na constituição da sexualidade feminina, existe algo de enigmático e singular que se encontra mais além da problemática edípica e da castração, impedindo que seja instituído um caminho único e universal no processo de tornar-se mulher, o que nos impede de universalizar o conceito de mulher. Para o ser masculino, a castração unifica sobre o significante homem. Diferentemente do homem, a mulher é não toda submetida à função de castração. É não toda marcada pela lógica fálica. No discurso contemporâneo, a diferença sexual mais se encobre do que se revela, pois ambos os sexos são colocados em uma posição de não diferença. Existe uma universalidade do discurso globalizada, que coloca tudo igual para todos. Por exemplo, a mídia da moda, que lhes define uma posição de sentidos, aplicando as roupas do termo unissex. Generalizando a expressão unissex, o que ela marca é uma igualdade entre homens e mulheres, mediante a enunciação de um sexo único, gerando o que vemos na clínica. Sobretudo quem trabalha com homens adultos, com jovens adultos. Uma compulsiva interrogação de si: eu sou homem ou mulher? Nesse sentido, o unissex é o regime do gozo fálico igualmente oferecido a todos e em todas as suas formas, criando também, de forma generalizada, uma competição entre os sexos sem restrições ou proibições. Então, a liberdade das mulheres lhe deu cada vez mais acesso a todos os campos, fazendo com que elas possam correr atrás de um ideal independente e grandioso. Ou melhor, a figura feminina passa a assumir uma multiplicidade de papéis, tais como dona de casa, nas tarefas domésticas, esposa, mãe e profissional competente. O resultado disto para o homem, que tinha suas performances fálicas sempre garantidas, é que quanto mais se dissolve as formas sociais preexistentes, mais tais mudanças apontam para uma verdadeira dificuldade para o jovem tornar-se homem no contemporâneo. Hoje, cada vez mais cedo, os homens sofrem por estarem sob a tirania da moda e também do comportamento. E cada vez mais cedo são aconselhados a que mostrem mais os seus sentimentos, sendo mais sensíveis e melhores ouvintes. Confusos, sem saber como agir, apontam no seu sofrimento várias problemáticas em torno da sua sexualidade. Nessa direção, podemos observar também na clínica quadros de impotência sexual, ejaculação precoce, preocupação com o tamanho e o desempenho do pênis, além da própria falta de desejo sexual e na vida. As consequências disso tudo é que os homens passam a ter medo das mulheres, além de haver uma reação destrutiva ao declínio da cumplicidade feminina. A posição do homem em relação à mulher
passa-se algo que ele tem de enfrentar. Nada mais está garantido para sua posição, nem sua virilidade. Com isso vieram à tona muitas angústias para ambos. Hoje, o que acompanhamos é uma verdadeira crise em torno da masculinidade, implicando para as mulheres maiores percalços para a enigmática questão em torno de sua feminidade, provocando sintomas significativos no relacionamento intersubjetivo. Quais saídas podem encontrar diante da questão amorosa? Se cabe à mulher fazer-se mulher da mesma forma que deve o homem mostrar-se homem? Como ele pode encontrar recursos para sustentar o traço simbólico que o define? E a mulher aceitar que tal traço não existe no simbólico, embora exista no real do seu corpo para a posição feminina? Preciso de água. Se a sociedade contemporânea engendra novos valores, tais como o individualismo e o consumismo, então, cuidar de si tornou-se mais importante do que cuidar do outro, o que vem a ser um fator influenciador na configuração familiar atual, na qual vemos perder a sua força e capacidade de transmissão de saber sobre a vida. O discurso social atual nos empurra a supor constantemente que mudar de objeto nos fará encontrar felicidade, ou seja, a completude. Mas, se o sujeito não encontra um modo de se representar perante um discurso social dominante de mercado, como fica o sujeito? O futuro é um resultado, e este não surge para o humano porque seja necessário, vantajoso ou benéfico. O que podemos constatar é que o impacto subjetivo das reformulações da civilização mudou a realidade para homens e mulheres, mas não foi necessariamente para a felicidade deles ou delas, pois com as novas possibilidades também para as mulheres, o que surge são novos tormentos e sentimentos de culpa próprios do gozo feminino. Próprios do gozo fálico. Este gozo é acessível cada vez mais a elas, mas se ficar presa a ele, imaginando-se a supermulher, a toda poderosa, não castrada, só vai complicar a sua vida, pois é castrada, mas não toda. Aceitar essa condição é o que lhe possibilitaria aquele gozo a mais, aquele próprio do feminino, possibilitando mais criatividade na vida e principalmente no amor. Essa busca desenfreada do gozo fálico pode ser o problema para as mulheres da atualidade, pois esse não as identifica ou ajuda para as suas questões em torno da feminilidade, e também para os homens, que pareciam isentos de problemas no passado, porque uma variedade de influências ocultava a sua natureza. O resultado é que eles não sabem agora o que fazer para recuperar seus lugares perdidos de homem. Que quanto mais acumulam gozo fálico, mais se sentem masculinos. Sem que isso venha a garantir o seu lugar, como fica hoje tornar-se homem, mas também tornar-se mulher? Se o imperativo é gozar sem limite, sem falta para todos. Uma vez que não depende só dela ou dele
a definição de suas respectivas existências, pois a particularidade de um sujeito envolve também uma função, uma formação social, então, não encontrar um lugar no laço social parece ser causa de grande fonte de sofrimento de psicopatologias para homens e mulheres, gerado por esse desencontro entre o sujeito e o grande outro social. Em psicanálise, quando somos demandados hoje acerca do reconhecimento da feminidade e da masculinidade, deveríamos, como analistas, reconsiderar o que significa existir. Aí a proposta sobre existir é pensarmos se hoje existe espaço no social para a posição masculina e feminina com relação ao desejo e os modos de gozo. Bem, ficamos aqui por hoje. Agradeço a todos e a todas por me ouvirem. Muito obrigada e boa noite. Muito obrigada, Luzimar, pela tua apresentação. Agora vamos para um ponto, né, da nossa discussão, pelos pontos aqui que foram me tocando enquanto eu te escutava. Eu inicio nossa discussão, e é inevitável, eu sempre fico fisgada com esses títulos que escolhemos para as nossas apresentações, né? E o seu não deixou de me fisgar quando você faz essa pergunta, e que de alguma forma eu gostaria que a gente talvez pudesse retomar um pouquinho, fazendo referência a essas brechas, né, que você se questiona no início da tua apresentação. Algo me tocou, Luzimar, no sentido de pensar, quando você traz principalmente as questões da atualidade, né, do quanto a gente observa uma maior frequência aí da luta de eliminar, eliminar essas referências tão distintas entre masculino e feminino que observamos na atualidade, que oferece uma sensação de uma maior liberdade, me parece, identificatória para o sujeito, no sentido de uma escolha de gênero, escolha de parceiros, e nesse sentido, né, fui pensando nessa questão dessa maior liberdade que os sujeitos encontram atualmente. Você pensaria dessa mesma forma? E você acha que essa suposta liberdade, de fato, ela é importante para o sujeito atualmente, ou ela pode ser, de algum jeito, ilusória, né? No sentido de oferece, talvez, uma maior ampliação de um aprisionamento identificatório, de reconhecimento? Enfim, queria te escutar um pouquinho nesse sentido. Muito boa a sua questão, Amanda, muito boa, e eu gostaria de dividi-la em dois momentos. Primeiro, eu gostaria de falar quais brechas existem para o sujeito se representar no discurso social. E depois, então, a gente fala do mundo atual, né? Então, assim, podemos dizer, né, Amanda, que todo sujeito está sob o imperativo do discurso que o constituiu, não é? Para Lacan, o sujeito ele está exatamente na intersecção da cadeia significante com o laço social, ou seja, está numa articulação dialética entre o individual e o coletivo. Então, é só uma resposta singular que cada um possa encontrar na vida o que irá lhe possibilitar encontrar a sua brecha para ser desejante e se fazer desejar. E poder encontrar aí o seu modo de gozo, que será sempre limitado. Mas, nesse mundo, nesse momento atual, temos uma promessa de um gozo ilimitado, que nunca se cumpre, porque é impossível. Hoje, os sujeitos fazem uma reivindicação, Amanda, desse gozo como se fosse algo natural.
sem todas as suas obrigações e questões que se fazem necessárias para viver num mundo coletivo, social, né? Então, eu penso, Amanda, que um trabalho de análise pode ajudar o sujeito a ter um grau maior de liberdade com relação ao discurso que o constitui, pois este está sempre em Constituição, né? Essa brecha, ela pode ser encontrada, ela pode ser construída, né, num processo analítico. Agora, com relação a este ponto em que você aponta de que será que temos mais liberdade de escolha, né, com relação à questão do masculino, do feminino, né, com a questão do gênero, bem, eu acho que aí a gente tem uma questão importante, não é? Porque como se posicionar hoje diante da diferença sexual que existe? Nascemos macho ou fêmea, isso sabemos. Isso é o real do corpo, né? Pensar a diferença sexual é também pensar quais os atributos que são próprios do sexo biológico e o que são próprios da cultura. Lacan diz, né, que homem e mulher são apenas significantes. Então, acho que vamos... essa ideia de liberdade de escolha de gênero, com mudanças de sexo, é uma questão muito complicada hoje, né, Amanda? Muito complicada. Principalmente se ela envolve crianças, pois sabemos que a identidade sexual depende do outro para se constituir. Ou seja, primeiro, não nascemos sujeito, nos constituímos na relação com quem exerce a função materna, que é o outro primordial, que é quem irá nos colocar no mundo, na linguagem, né? Segundo, a nossa identidade sexual, ela está carregada do lado da palavra, se dá pela elaboração discursiva, não na condição genital, ou seja, o sujeito e a cultura, eles estão sempre entrelaçados, né? Portanto, a sexuação é um fato de discurso e não é determinado pelo sexo anatômico. Aí a gente tem que pensar essas questões, não é? Com certeza. Sim. Luzimar, eu vou fazer uma segunda articulação aqui, né, para a gente discutir esse segundo ponto, que eu não pude evitar de ser tocada pelo teu livro e gostaria aqui de reforçar, né, a indicação desse livro. Gostei muito de Tornar-se Mulher. É um livro muito importante para as pessoas que se interessam pelo campo enigmático, obscuro do feminino, né? E de clínicos e não clínicos, mas que se aventuram a acompanhar a travessia desses sujeitos, né, nessa passagem para se tornar mulher. Então, primeiro faço essa indicação e vou fazer uma referência ao seu livro, que você, no seu livro, em algum momento, você trabalha o que você chamou de a lógica do reconhecimento, da importância da lógica do reconhecimento nesse processo de tornar-se mulher, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? O que você descobriu, o que você está discutindo ali, porque eu acho que faz sentido com a nossa discussão de hoje. Vou te contar um pouco por que eu peço também, porque logo que lendo o teu livro e te acompanhando, me veio à cabeça a constatação de que as mulheres, de alguma forma, sempre encontram formas de se organizar em grupos, né? Estou pensando nos grupos feministas, nos grupos de mulheres que se reúnem para trabalhar melhor a questão da maternidade. Tem grupos que se nomeiam, né, do sagrado feminino, o retorno do feminino arcaico, dos conhecimentos das mulheres, né, das sacerdotisas, enfim. Enfim, se a gente for aí, a gente vai encontrar diversas organizações dessas mulheres. Pensei, será que se trata desse lugar de reconhecimento que essas mulheres
há tanto tempo buscam umas nas outras, nesses tipos de organização. É disso que você está falando no seu livro. Eu queria te convidar a pensar junto comigo, se isso faz sentido. Uhum. Bem, eu pensei até em falar um pouco do meu livro, Amanda, mas eu acho que vamos deixar isso para um outro momento. Com relação à questão do reconhecimento, eu penso que é importante a gente retomar um pouquinho que o reconhecimento é algo próprio do humano, né? Em suas relações com o desejo. É uma questão universal na medida em que exprime a incidência da linguagem no sujeito. Na questão da mulher, ela se ressente de não encontrar um significante que confirme suas condições de ser feminino. O maior enigma da feminilidade, Amanda, é porque a mulher não pode ser totalmente contida pela lógica fálica, por não ser toda castrada pela função simbólica. Daí dizer que ela é não toda, né? Então, nesse sentido, para o sujeito feminino, esse reconhecimento é estruturalmente impossível, por não contar com um traço simbólico que as definem, né? Sendo obrigadas a construir, inventar uma a uma sua própria versão da feminilidade. Os obstáculos, Amanda, da feminilidade, eles podem ser acentuados caso a mulher não aceite que tal traço não existe, considerando-as a uma eterna busca pelo reconhecimento. Este é um assunto que eu trato dentro do meu livro de uma forma bastante ampla, né? Então, para a gente encontrar um lugar de reconhecimento, eu gostaria de apontar o que o Lacan aponta, né? O que Lacan sugere para as mulheres, né? O Lacan sugere 3 formas de parceria que uma mulher pode estabelecer na relação amorosa, né? Para encontrar onde ela poderia obter uma identificação para sua identidade, que é o seguinte: algumas mulheres não ficam muito felizes ouvindo, mas é interessante o que o Lacan está apontando. Ele diz que ela pode ser o falo do lado do se fazer desejar, ela pode ser o objeto causa de desejo, aí então fazendo o semblante de objeto A, e ela pode ser o sintoma, lugar de fixação de seu gozo. Mas ele acrescenta que a mulher para o homem um sintoma e o homem para a mulher uma tragédia. Então não é um assunto simples, né? Mas eu gostaria de continuar um pouco mais sobre essa questão do reconhecimento, Amanda, que é pensarmos um pouco que o que o Freud aponta, né, sobre a questão da menina tornar-se mulher e a questão da relação da menina com a mãe, não é? Eu acho que a gente podia falar disso agora. Então, para Freud, ele diz que é uma tarefa muito difícil para a menina atingir a feminilidade, por ficar presa à pré-história da relação com a mãe. Ela não consegue completar a sua mudança de objeto, porque a intervenção paterna ela é fundamental para a constituição dela como sujeito, né? Mas ela não é resolutiva do seu Édipo, não lhe fornecendo as condições de uma identidade feminina. Daí isso ser um enigma para Freud, né, com relação ao feminino. E aí então a gente podia pensar o que aponta Lacan com essa questão da relação da filha com a mãe, que eu acho que a gente pode depois amarrar e pensar com a questão do reconhecimento, que ele diz que uma situação propícia para a ocorrência da devastação que uma mãe pode impingir à filha tem a ver com a mãe
mas como mulher. Pois ela, ao criar sua prole, né, ela deve ser mais mulher que mãe. Então, só assim poderá transmitir a eterna presença da falta, de que nem o grande outro, né, e nem o sujeito possui a completude. Então, é a inexistência de um traço próprio para o ser feminino o que leva a mulher a buscar esse signo do que é ser mulher na relação com a outra mulher. Então, a questão, né, da paixão pela outra mulher é tipicamente feminino. Né? E eu acho muito interessante esses pontos apontados pelo Freud e pelo Lacan. Eu acho que a gente precisa levar essas coisas em consideração. Com certeza, Luzimar. E o que e o que faz a gente pensar, o que justifica essas reuniões, esses agrupamentos femininos mesmo, né? Sim, sim. Faz muito sentido, tem muita lógica. Sim, e porque sempre, né, vamos aí para o campo um pouco mais comum, mas a gente escuta muito de que um agrupamento feminino é diferente de um agrupamento masculino, né, onde as mulheres compartilham muito mais suas intimidades, suas dificuldades, né, as suas problemáticas de vida, do que num agrupamento masculino. Isso não estou colocando regra, né, mas eu acho que faz parte aí de um processo mesmo próprio do feminino, de usar esses grupos, né, com essa função. Com essa função de encontrar também aí, né, porque assim, esse encantamento pela outra mulher faz parte do feminino, porque também estamos sempre pensando que a outra mulher tem aí uma resposta para esse mistério que a gente está sempre buscando, né? Então, nessas conversas de bastidores, de academia, onde se conta as intimidades, isso, às vezes, ajuda muito no sentido de que as mulheres podem trocar mais as suas angústias e encontrar aí algum link, né, que ligue ela a esta mulher que ela pode admirar e aí fazer um movimento de ajuda para essa que está com alguma dificuldade. Então, dizem, né, que as mulheres têm menos problema de saúde por falarem mais ou por se dividir mais as suas problemáticas, né? O que não deixa de ser, provavelmente, uma verdade, né, Amanda? Sim. Isso. Poxa, isso leva para um gancho aí para minha próxima questão, que é com relação aos homens. Né? Um pouco partindo aí da tua apresentação, sobre incluir não só a questão do feminino, mas também do masculino, né? O que eu pensei aqui, Luzimar, foi nesse trabalho, né, que a menina deve fazer de um processo de luto, inevitável de um luto, nessa passagem de menina para mulher, né? É claro que um luto num sentido não de que a menina morre, desaparece, não se faz mais presente, e acho que isso não acontece, acho que ela se mantém presente na vida de uma mulher inevitavelmente, né? Mas eu fico pensando se essa passagem também acontece para o menino. O menino também faz essa passagem de um luto, né? Dessa travessia, desse lugar, fazendo um pouco, né? Acho que o que também alimenta um pouco essa minha curiosidade não são só os casos que eu tenho na clínica, em que eu acompanho a difícil travessia de meninos em se tornar homens, né? Do quanto há um sofrimento e angústia também para eles nessa passagem, a gente tem que poder falar sobre isso, né? E também, a título de curiosidade, fiz aí, né, com pessoas íntimas a pergunta: como é que vocês sabem que vocês são homens, quando vocês se transformaram em homens, né? Bom, e deixei uma pulga atrás da orelha, porque a resposta não veio de imediato para esses homens, né? E que um deles falou: bom, acho que quando eu passei a ter mais responsabilidade, mais conta para pagar, ou quando minha filha nasceu, né? E o outro, a pulga da orelha ficou porque ele disse: bom, não sei, talvez eu ainda seja um menino,
né? Então, acho que para conceitualizar aqui, né, do que eu fui me havendo aí com a sua apresentação, queria que a gente pudesse falar um pouquinho do processo para o homem também, dessa experiência, se a gente faz um paralelo. Olha, Amanda, eu acho aqui nesse ponto a gente tentar marcar assim de um jeito para ficar um pouco claro, né? Como se forma o menino, não é? Como se dá a constituição do menino. Então, eu queria apontar o que coloca, então, o menino na posição masculina. Pensar nessa questão, né? Então, assim, a gente podia dizer que todo sujeito, ele depende de como foram feitas as suas inscrições na infância, né? Seja este um menino ou uma menina. Então, pensando o menino, que ao passar pela castração, pelo Édipo, significa se identificar com o traço do portador do falo, o pai, né? Aquele, o representante da lei contra o incesto. Ou seja, se o menino pode herdar do pai o traço simbólico, o falo, que na dimensão imaginária o pênis o representa, aí a castração unifica sobre o significante homem. Então, escrever-se como homem tem uma questão de identificação, mas também de sexuação, que quer dizer de escolha de gozo. E aí, nessa escolha, Amanda, a posição masculina, na posição masculina, né, o sujeito tem o seu modo de lidar com a castração, que é todo fálico, e tem uma relação com o outro sexo, que é o seu modo de gozar, que é o gozo fálico, na relação com o outro sexo, né? Ou seja, a posição masculina, o sujeito é todo fálico e o seu gozo é fálico. E aí, então, este gozo fálico da falta, né, que é o da castração, é masculino, mas ele pertence aos homens e às mulheres. Então, no outro sexo, que é o feminino, que se encontra na posição feminina, né, que é o outro que se encontra na posição feminina, seu modo de lidar com a castração é não todo, pois a função paterna não dá conta de barrar na menina, como faz com o menino, este gozo materno que é avassalador e mortífero. E aí algo resta desse sujeito feminino, né? O que quer dizer que ela, então, não é toda assujeitada à ordem simbólica, o que lhe dá, o que lhe permite um gozo a mais, que é o próprio do feminino, mas ela também tem direito a este gozo fálico. Então, a sexuação, como fato de discurso, especifica as relações de cada sujeito com o gozo e marca os caminhos da constituição da masculinidade e da feminilidade. Só que, no mundo atual, né, Amanda, se pensarmos o lugar do homem no discurso social, cabe nos perguntarmos se existe o falo, o atributo próprio do masculino, aquele que lhe dava um lugar de existência no social, né? Então, eu penso, Amanda, que é importante a gente pensar no jovem. Então, assim, chegar da adolescência, que é um momento importante da constituição do sujeito, que para deixar de ser menino ou menina, sempre teve que se haver com o discurso social para tornar-se adulto como um homem ou como uma mulher. E então, em que os encontros, né, amorosos e sexuais são fundamentais neste momento, mas é também o que os coloca diante de impasses importantes, porque enquanto o efeito de encontro do sujeito com o desejo sexual, eles experimentam coisas difíceis, né?
Então, o despertar do corpo coloca o sujeito diante de um real insuportável, que pode levar ao desprezo ou ao ódio de si mesmo como resposta se esse encontro não foi satisfatório para esse jovem, né? Então, aí, Amanda, podemos entender que alguns jovens podem demonstrar mais e outros menos, mas eles devem encontrar suas brechas para se tornarem e se representar no mundo, né? Se tornarem adultos, se representar no mundo. Daí a gente pode pensar ou dizer que está mais difícil hoje, sabe, Amanda, para o jovem masculino fazer a sua passagem, encontrar as suas brechas para tornar-se homem. Mas a gente também tem que dizer que cada um terá de buscar a sua forma de se representar no laço social, se haver com seus próprios limites, descobrir qual é o seu desejo, pois o futuro, né, sempre acontece, para qualquer um é incerto, a gente não sabe como vai ser amanhã. Todo sujeito, então, Amanda, para atingir a masculinidade, a feminilidade, ele tem que se aceitar castrado, tem que se haver com isso. Não é? E eu penso que é isso, sabe, Amanda? É isso Você falou sobre transmissão simbólica? Não, né, Amanda? Não, na verdade, é a próxima, né? Nesse sentido, Luzimar, eu acho que também pegando um gancho do final aí da sua fala, dessa questão que eu te fiz, quando eu fiquei, bom, primeiro pensando na questão do laço social que você nos convidou a pensar, né? E um ponto levantado também no seu livro, que eu acho que colabora para essa próxima reflexão, que é a questão da transmissão simbólica transgeracional, né? A problemática, né, que a gente observa de algumas transmissões inconscientes, né, para a constituição psíquica do sujeito, né? Do quanto algumas meninas se enroscam, né, de alguma forma, com questões que de gerações passadas não foram de alguma forma resolvidas ou bem elaboradas, né? Passagem dessa mulher, né, em se tornar mãe, enfim, do que fica aí de resto para essa geração atual, né, das gerações antecedentes, né, como projeções e idealizações desse novo sujeito, né? Fico pensando no efeito dessas transmissões. O que me fez lembrar, quando faço referência ao laço social também, dos rituais que eu acho que atualmente estão cada vez mais fragilizados, mais escassos, pouco exercidos, né, socialmente, e que fizeram tanta importância, de fato pela essa passagem mesmo, né, de uma transição de um momento ao outro, né? No teu livro, você fala da perda da virgindade para uma menina, né, que a gente pode pensar também na menstruação, né, como pontos aí de marcas, né, que vão marcando esse trajeto do feminino. E que fiquei pensando na função desses rituais, que é de fato esses momentos específicos de oferecer ao mesmo tempo uma separação, um acolhimento e principalmente um reconhecimento, né, ao final desse processo de transição, de uma nova posição. Fico pensando como isso acontece hoje, se a gente observa pouquíssima atuação desse tipo de ritual, se eles têm essa pouca importância, como é que os jovens ficam na nossa atualidade, no laço social, né? Como o social acolhe também essas passagens. Olha, muito importante isso, Amanda. E eu vou também separar em dois momentos para poder dar conta de responder para você.
No meu livro, né, Amanda, quando eu trago a questão do transgeracional, eu estava buscando entender a questão do reconhecimento, né? Que passava por 3 mulheres, que era a avó materna, a mãe e a filha, né? E aí, eu posso arriscar que, com o que vai se passando na história, né? Que era a história de uma menina que ela, ao se deparar com a primeira experiência sexual, ela imaginava que ao contar à mãe, a mãe ia ficar muito feliz, e não foi o que aconteceu. Então, ela passa a ter problemas depois dessa primeira experiência, né? E aí, então, eu pensei, para não estar falando muito do livro aqui, e trazer, então, o que me faz fazer essa articulação entre as 3 mulheres, mas mais pegando no sentido mais geral do que é ser mulher, né? Então, podendo, né, entre essas 3 mulheres, eu posso arriscar, Amanda, e dizer que elas, com sua luta pelo reconhecimento, elas buscam encontrar aquele traço, sabe? Aquele que a gente já disse que não existe para o ser mulher. Ou seja, para o sujeito que se encontra na posição feminina. Mas aqui eu gostaria muito de trazer uma belíssima estrofe de uma canção que eu não sei se você conhece, que se chama Feminina, a canção. É uma letra da Joyce James, eu acho que é de 1980, que é o seguinte, Amanda, ela ilustra com muita simplicidade e clareza o que pede uma menina à sua mãe, na ânsia de entender quais os enigmas de ser mulher. Num diálogo interessante entre mãe e filha, a canção traduz, Amanda, de um jeito poético. Então, qual é a questão quando se pede um traço do feminino e o mistério da feminilidade? Eu vou ler para você uma pequena estrofe muito bonitinha que trata do assunto. É assim: ó mãe, me explica, me ensina, me diz o que é ser feminina. Não é no dengo, no cabelo ou no olhar. É ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina. Termina na hora de recomeçar. Dobra uma esquina no mesmo lugar. Costura o fio da vida só para poder cortar. Depois se larga no mundo para nunca mais voltar. Esse mistério está lá, sempre lá. Eu acho bonitinho, eu acho que isso explica bem essa questão do que uma menina pede para sua mãe, que a gente pode pensar nessas 3 mulheres também como meninas, como mulheres que pediram como meninas as suas mães, que se transformaram mulheres, que foram pedidas pelas suas filhas, e assim a coisa se repete. Agora, vamos um pouco, então, pensar na questão dos rituais, não é, Amanda? Eu gostaria, para pensar a questão do ritual, Amanda, de pegar um pouco, não o meu livro, pegar um autor que eu gosto muito, que é o Alfredo Jerusalinski. Você conhece, né, Amanda? Conheço. O Alfredo Jerusalinski, que é, então, um psicanalista e escritor, ele aponta coisas muito importantes sobre essa passagem do adolescente, né? Diz ele que, para o adolescente, o processo de transição, né, do familiar ao social, ele é fundamental nesse momento de sua constituição, né? O sujeito, ele necessita dar conta das questões da origem de um outro modo agora, né? Que não mais pelas suas teorias sexuais infantis, nem pelo romance familiar. Agora, o adolescente, ele tem de buscar
fora do mundo familiar, novos traços possíveis de o representar e o sustentar em um novo lugar psíquico na relação com o outro. Então, encontrar forma de se representar no laço social é uma questão que se torna mais problemática para o jovem, por ser recém-saído do mundo da infância, ele necessita de referências que indiquem o valor de seus atos e de suas palavras, então, em relação ao outro social. Mas não há garantias, né, Amanda? Por ser um trabalho psíquico árduo que depende de como foram as inscrições da infância e também do modo pelo qual a cultura em que o sujeito está inserido trata dos valores simbólicos. Pois os sentidos são construídos a partir dos códigos que cada tempo cultural indica como lugar de produção de pertença e reconhecimento social. Então, é um assunto sério e eu gostaria de continuar um pouquinho mais nessa pegada. Posso? Pode. Segue. Então, Amanda, a gente podia dizer que o mal-estar na contemporaneidade, ela conduz o jovem de ambos os sexos a se sentirem inseguros, desprotegidos, para atuarem como atores na sociedade em que vivem. Além de depararem com um discurso de igualdade entre os sexos, que eu apontei lá na minha live, né? Mediante a enunciação de um sexo único, um ponto importante que a gente tem que pensar que com as conquistas das mulheres e uma busca desenfreada do gozo fálico para ambos, leva os jovens hoje a se encontrarem numa difícil saída com relação à questão da masculinidade e da feminilidade. Para o adolescente, numa época onde constatamos, né, que o declínio da autoridade paterna, que intervém sem dúvida nenhuma na vida psíquica do jovem, sem o apoio da cultura, que não trata bem os valores sociais, então fica mais difícil para o jovem ser capaz de criar brechas para rituais de passagem, sabe, Amanda? Mas a gente tem que pensar também que talvez nessa metamorfose, momentos que a gente sabe que é de importância na construção do sujeito, ser menino, nessa passagem de ser menino, menina, para se ver num discurso social como um adulto, como um homem, como uma mulher, sei lá, cada um vai ter que encontrar a sua forma, né? E também ele vai ter que encontrar aí, no encontro amoroso, vai ter que se haver com isso, com os efeitos gerados com o seu desejo sexual. Portanto, chegar à vida adulta está mais difícil, a gente pode imaginar. Mas talvez não seja possível sem dor e sem correr risco. Acho que é uma situação um pouco sem saída, né? Por mais que as questões referentes às diferenças sexuais hoje estejam complicadas, principalmente na sociedade em que vivemos, que a gente também pode pensar que há diferença com relação a classes sociais, né? Onde tem aqueles que são mais favorecidos e os que são menos. Os que são menos não conseguem encontrar trabalho, não conseguem, sofrem com dificuldade de construir seus sonhos, por falta de trabalho, de condição de estudo, de poder realizar os seus projetos. Mas os que têm mais recursos, eles também sofrem, né? Sofrem com o pesadelo de ter
sobre as suas costas sonhos demais para realizar. E ainda com uma obrigação de ser feliz. Difícil, né? Ser feliz. Como projeto de vida, isto é algo que a gente não pode pedir para os filhos, não é? Então, essas situações todas, Amanda, a gente pode pensar que são geradoras de angústia, sofrimento e psicopatologia. Sim. A gente não sabe o que vai acontecer diante de tudo isso. Eu acho que tem alguns estudiosos importantes, sabe, Amanda, que vêm apontando umas coisas interessantes que eu acho que vale a pena a gente pensar, sabe? Existe uma grande preocupação hoje de vários estudiosos com relação ao mundo online, né? O jovem está cada vez mais inserido neste universo, né? Preso aos seus computadores, aos seus celulares, e que é um mundo cada vez mais os pais encontram muita dificuldade de pôr limites, o que é muito preocupante, porque a gente sabe que isso tem efeitos, né, na subjetividade desse jovem que está no momento de constituição, né? Mas tem alguns autores apontando algumas coisas que eu achei interessantes. Eles dizem o seguinte, que o universo online ele pode ser considerado um novo espaço no qual o adolescente pode experimentar o risco, um espaço onde é possível encontrar os seus pares e executar a passagem do privado ao público, da família para um laço social mais amplo. E o comportamento de risco ele interessa muito, a gente sabe, para muitos estudiosos e principalmente aos sociólogos. E alguns muito importantes que a gente pode pensar, tem o David Le Breton. Ele diz o seguinte, que apresenta tanto risco o universo online como a toxicomania, o alcoolismo, a velocidade nas estradas e tentativa de suicídio, transtornos alimentares, tudo isso, esses riscos todos que os jovens hoje correm, como sendo uma nova forma de existência moderna, encontrada pelo jovem, né? Uma forma de mostrar como é essa existência, né? Um autor francês, ele é psiquiatra e psicanalista, chama Lacan. Ele diz algo muito interessante. Ele diz que por meio de uma conduta irruptiva, por vezes um tanto dramática, seja no privado, pelo viés de sintoma, né? Ou no espaço público, os adolescentes buscam tanto tutela quanto autonomia, experimentando da melhor ou da pior maneira o seu status de sujeito, testando as fronteiras entre o fora e o dentro e fazendo jogos com as proibições sociais. E aí o Le Breton também acrescenta um outro ponto que eu achei muito importante, que ele diz que essas condutas de risco elas podem ser definidas como um jogo simbólico ou real com a morte. Um arriscar-se não para morrer, muito pelo contrário, atesta um enfrentamento com o mundo cuja aposta não é morrer, mas viver mais. E para encerrar, eu quero trazer um pedacinho do Lasch, que eu gosto muito. Ele diz assim, Amanda, que as atividades mais gerais também constituem atos rituais, porque dizem coisas e informam sobre o status social. Atividades ou eventos social são considerados rituais porque comunicam as associações mentais que estão sendo operacionalizadas.
Eu acho essas coisas que esses estudiosos, esses sociólogos apresentam, questões muito importantes para fazer a gente refletir um pouco e não ficar numa defesa, às vezes, inocente das coisas, né? Então, é importante que as coisas estão acontecendo, sim, e que elas precisam ser pensadas, sim, e são muito delicadas. Então, Amanda, as suas questões foram maravilhosas, eu gostei muito, me fez pensar, me fez ler mais, buscar mais coisas para poder debater com você, que eu sei que, né, você me mandou antecipadamente, que pôde me ajudar a me organizar um pouco para respondê-la, e foi muito legal fazer isso. Então, eu te agradeço muitíssimo. Que bom, fico muito feliz, primeiro com a tua apresentação, a tua contribuição aqui para a nossa atividade, produção e estilo. Fico muito contente com a realização desse nosso encontro, principalmente porque essa nossa conversa vai dar abertura para a tua live daqui a pouquinho, que você vai entrar para conversar com o público, né? Então, eu já convido a todos que permaneçam aí com a gente, entrem na live para conversar com a Luzimar, discutir pontos que vocês estão pensando, façam perguntas, sugestões aí, né, também de leitura, de ampliar esse assunto tão caro a nós, a psicanálise, a sociedade, né, Luzi? Isso. Amanda, eu queria marcar também que eu estou aqui esperando todos os meus amigos e colegas do Facebook, aqui no Facebook do Corpo Freudiano. Estamos aguardando vocês para debatermos daqui a pouco. Daqui a pouquinho você entra lá para conversar com a gente, então, Luzimar. Todos continuem conosco e muito, muito obrigada de novo pela tua colaboração conosco. Eu que agradeço a vocês. Um abraço. Tchau. Tchau. Até daqui a pouco. Até já. Até já. Bom, quero agradecer a presença de todos que acompanharam esse vídeo do mais um Produção e Estilo em Psicanálise e quero convidar a todos para as próximas atividades aqui do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise realizadas no Facebook do Corpo Freudiano. A próxima atividade é na próxima quinta-feira, no dia 3 de setembro, o seminário de leitura ministrado pelo professor Mário Eduardo Costa Pereira, sobre os conceitos fundamentais da psicanálise. Ele vai tratar o tema da transferência. E a próxima produção e estilo em psicanálise, no final do mês, no dia 24/9, nós vamos receber o psicanalista Marco César Rich Teixeira sobre o título Por que não sou lacaniano? Então eu convido a todos que sigam as nossas programações, as nossas publicações ficam todas no Facebook e que nos acompanhem nessas próximas atividades. Até lá!